Eu sou Maria da Conceição Silva, nasci no Agreste Pernambucano, numa cidade chamada Belo Jardim. Morei em Recife e fixei residência na cidade Patrimônio Cultural da Humanidade em Olinda. Hoje eu moro em Olinda. Eu tenho uma construção histórica que ela é assim, é todo o meu referencial de luta e de vida. Eu tinha uma participação ainda pequena, na escola, no teatro da escola, eu participei. Depois, mais na frente, trabalhei no próprio teatro da escola. Ainda chegando na adolescência, como era atriz, bailarina, a gente fazia aquelas peças e alguns ensaios de dança, mas é no processo da política partidária onde eu fui. É no processo de política partidária onde eu me inseri e aí é um diferencial em toda a minha vida. Então, a minha inserção no partido político, a vida partidária, ela fez um diferencial muito grande. No meu processo de vida, quando eu fui estudar no ginásio, tinha uma lista de livros que a gente não podia ler. Então, à época, tinha moral e cívica na escola como disciplina. E eu lembro de uma vez que eu peguei um livro na biblioteca do colégio, depois foi pedido o livro para tirar da biblioteca, que não podia ler o livro, porque o livro era proibido, e isso para mim era muito estranho. E eu não entendia por quê, porque ninguém me explicava. E aí tive alguns amigos e amigas que vieram estudar na capital, na época eu morava no interior do Belo Jardim, e eles me falaram que a gente estava vivendo um regime militar, que eram proibidos, que as literaturas que tinham conteúdo político, inclusive livro de poeta, alguns escritos, a gente não podia ler. E isso também me remeteu também a alguma situação no primário, que era a gente cantava o hino nacional, a gente dizia assim, viva o presidente da república, viva o governador, essas coisas assim. Eu achava aquilo na fila muito chato, entendeu? E isso vai, todo esse processo. Mas foi precisamente em 1982, algumas questões, a cidade muito conservadora, e aquela compreensão do regime militar, da organização da sociedade muito fechada, muito conservadora. E aí eu participei de algumas atividades escolares. Inicialmente era o Grêmio da escola e o Grêmio deixou de existir e passou a ser centro cívico. Isso também, essas pequenas participações nos eventos da escola, eu falo assim pequenas, e depois eu vejo que elas foram muito grandes, porque elas foram muito importantes na minha vida. E aí a gente vai participar da atividade e tinha um grupo que chamava de oposição. Essa palavra era muito forte, a oposição, e eram poucas pessoas, alguns professores. E nesse contexto, meus amigos conversavam comigo e começaram também a trazer alguma literatura. Eu me lembro do primeiro livro de Che Guevara que eu li. E também nesse processo estava em crescimento a teologia da libertação. Isso foi também um fator que abriu muito a mente ali da população na cidade. E aí eu fui me filiar, eu recebi um convite para me filiar ao Partido Comunista do Brasil e eu não poderia assumir essa identidade, porque havia ainda uma clandestinidade. Embora você já estivesse num processo de abertura política, já estava na discussão mais aprofundada da anistia, mas a gente também, até porque eu tive nomes, tinha um outro nome que não era, e nós nos abrigamos no MDB. Na época o MDB era um partido que abrigava muita gente para poder fazer essa militância, porque era um partido legalizado. Com a legalização do Partido Comunista, dos partidos de esquerda, com a queda do regime militar e veio o colégio eleitoral, essa participação ela passa a ser mais ativa quando, no final das eleições diretas, eu participei ativamente do movimento das diretas. Das eleições diretas, eu vim para o final das eleições diretas, eu vim para a capital, para o Recife, para fazer um tratamento de saúde e acabei fixando residência. Porque como eu comecei a trabalhar aos 13 anos na área burocrática, trabalhei uns 2 anos em contabilidade,
Então eu tinha um domínio bom de fazer datilografia, fiz um teste, passei, fixei residência, aluguei um apartamento e posteriormente minha mãe, que era auxiliar de enfermagem funcionária do Estado, pediu transferência com toda a família. E aí nessa compreensão de vida política, de atuar, a gente atua muito em cima da legalidade. E aí veio as grandes conquistas. Nesse processo eu participava de um grupo no Recife, em Casa Amarela, que é um bairro da Grande Recife. Nessa época eu morava no Recife, que tinha um movimento popular de saúde lá, tinha os agentes, e a gente participava de um grupo de estudo, até o grupo de estudo tinha vários partidos, né? Na época eu tinha o PCB, tinha alguns partidos, o PCB, o PRC, alguns partidos que não existem, mas tinha também uma participação da população muito grande, ali aquela população do bairro, a luta por saneamento, né? As escadarias nas encostas, e aí veio o movimento de uma creche, né? Que as mães elas não podiam fazer parte, né, do trabalho, não tinham com quem deixar os filhos, que a maioria eram diaristas. E aí a igreja cedeu um espaço e elas construíram uma creche. Então eu começo a ter uma compreensão maior da saúde das pessoas, né, mais aí. E remetendo isso ao passado, eu lembro também que quando a minha mãe ficou funcionária pública, quando meu pai morreu, né, a gente tinha direito a ir no posto de saúde, quando a gente tinha algum problema de saúde. Então levava a carteira profissional dela e fazia um cartãozinho e a gente ia. E eu lembro que uma das situações, eu ainda criança, que me chocou muito, foi quando eu vi no posto de saúde, na lateral direita do posto, tinha 3 bancos, a gente ficava sentada, as pessoas que iam para o atendimento. E tinha uma parte de trás do posto, que as pessoas ficavam no chão sentadas, e aquilo foi uma coisa que me marcou muito, porque tinha uma senhora bem magrinha, né, aquela situação muito difícil de uma pessoa sentada no chão. Eu perguntei, aí minha mãe disse, não, Conceição, ali são os indigentes. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu disse, mas por quê? Porque eles não têm como provar, né? Eles não trabalham. Então o posto atende, mas atende depois que atende todo mundo. Então isso foi uma coisa que também foi interferir nesse meu processo de vida. E nessa construção, em 86, eu estava aqui em Brasília para participar numa reunião de juventude discutindo como a gente trabalhar a questão de volta aos 16 anos. E estava acontecendo a 8ª Conferência Nacional de Saúde aqui, né? Essa 16ª remete, né, o simbólico dela é o início da construção do SUS, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E eu fui convidada por os estudantes aqui que estavam para participar. De Pernambuco veio uma delegação muito grande, né? Mas aí ela veio como delegada já das organizações, né? Do movimento popular de um modo geral, porque o movimento comunitário de bairro, na época da 8ª, era muito forte, né? As comunidades eclesiais de base tinham foi um papel fundamental na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então eu tive a oportunidade de participar de uma forma mais indireta, porque eu estava aqui, fui convidada a um grupo de estudantes que havia uma militância de estudantes, de certa forma, grande. E aí eu participei. Eu não participei de algum grupo, mas da conferência eu lembro bem de muito, né? E aí nesse processo todo esse processo de vida política, também ainda na década de 80, a gente vai formular alguns pensamentos do movimento feminista. Eu participei da formulação da corrente emancipacionista de feminismo. Então, em 1986, nós também, né, estruturamos no Recife a União de Mulheres do Recife. E a União de Mulheres do Recife, se somando a outras entidades de mulheres, ela vai fundar a União Brasileira de Mulheres, ainda em 88. E durante esse processo eu também tomei contato com o movimento cultural negro, né, que tem uma presença muito forte na vida do Recife, né, e ali nas cidades da região metropolitana. E foi nessa construção que eu adquiri, concebi, né, a compreensão do que é o racismo, mas
precisamente naquele momento era a minha consciência, meu pertencimento como mulher negra na sociedade. Isso foi muito forte, porque primeiro eu não entendia o porquê de determinadas coisas acontecerem. Eu não sabia, porque era estranho, né, alguns comentários, tudinho. Isso aí foi importante para eu poder, né, trabalhar muito essa questão da identidade da minha participação no ambiente. E continuei na militância política, nos vários momentos da militância política. Eu lembro de um momento muito importante, em 89, que foi quando teve a primeira eleição para presidente da República. Que aí o Lula foi a primeira candidatura do Lula. Eu fui uma das coordenadoras do Comitê Estadual Feminino, pela militância do PCdoB, um comitê grande que a gente trabalhou. E era a primeira vez que a gente ia votar para presidente, né? Foi uma emoção muito grande. Tem um pernambucano, né, ali bem perto da cidade que eu nasci, o Lula, que já era uma pessoa já bastante querida e admirada, porque é um referencial muito forte nessa história da democracia e das lutas mesmo do país. Ali ele já tinha uma consagração. Eu sempre votei no Lula, né? E assim, antes de terminar esse vídeo, eu quero dizer que eu acho uma injustiça que está sendo feito, sabe? Eu acho que a gente tem que se mobilizar, porque é inadmissível o Estado, né, brasileiro fazer isso com o Luiz Inácio. E aí, essa década de 80, ela foi uma década muito forte e muito decisiva na minha vida. Porque no movimento feminista foi muito importante também para o pertencimento de mulher, de poder falar, de discutir essa questão que hoje a gente debate muito, que é o empoderamento feminino, né? Mas a gente também tinha algumas dificuldades também de tratar a questão racial, como nós mulheres negras, porque há uma contextualização da vida das mulheres. Então, assim, as mulheres começaram a votar na década tal. Não foram todas, porque as mulheres começaram a votar em 32, as mulheres negras só em 46. Então, há um contingente de mulheres que precisavam estar, que fazem parte da vida social, mas que elas, por uma questão do racismo, elas são invisibilizadas. Então, a gente construiu ali, em 90, o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Eu participei de algumas reuniões no Recife, a sexta, se eu não me engano, foi a sétima, não lembro bem, reunião preparatória, houveram várias reuniões. Teve a culminância em Salvador, eu não participei do encontro, participei da preparação. E aí, nesse contato com o movimento negro ali na década de 80, nesse fortalecimento das organizações, a gente tinha uma luta grande, que era a luta pela saúde das pessoas com doença falciforme, que é a bem conhecida anemia falciforme, que ela tem uma prevalência na população negra porque ela é originária do continente africano, né? E aí essa era uma luta grande. A gente tinha essa luta e eu participei ainda de algumas reuniões. A gente não tinha, né, uma compreensão do universo. A gente sabia que a doença falciforme, ela matava muita gente. E Pernambuco sempre foi muito forte, é um estado estratégico, porque teve a colonização ali, a presença dos africanos ali no plantio da cana, era uma região açucareira, né, e tem uma população negra de mais de 50%. Né. A cidade que eu moro hoje, Olinda, ela tem 62% de população negra. É a terceira cidade do estado de Pernambuco com o maior número de pacientes com doença falciforme. Então você atesta que onde tem, isso já é uma evidência científica a partir dos exames da triagem neonatal, do teste do pezinho, que onde você tem população negra, você tem uma incidência maior da doença falciforme, né? Porque ela tem prevalência nessa população. E aí, em 94, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, né? Minha formação inicial, eu sou burocrata de formação, né? Trabalhava como secretária. Eu fui convidada, né, pela Prefeitura do Recife para fazer um serviço de documentação da municipalização do serviço de saúde. Isso se estrutura, começa a se estruturar,
e a gente começa a organizar. Tanto que eu participei da terceira conferência, que é uma conferência histórica de saúde lá de Pernambuco, do Recife, que foi onde fez a municipalização do serviço. E comecei trabalhando na saúde com sistemas de informação. Nós só tínhamos 4 sistemas de informação à época. A quantidade de sistema que a gente tem hoje é uma infinidade para a gente fazer tabular, entendeu? Mas alguns momentos muito importantes na vida da saúde da população ali em Pernambuco, a gente precisa registrar. Primeiro, a luta pela questão do problema de anemia falciforme no Recife, ela foi muito forte e deu interferência nacional, inclusive na construção da política nacional. Então, em 2003, com a eleição de Lula, com a eleição das prefeituras mais progressistas, você tinha uma quantidade de técnicos ali, de sanitaristas, né, se formando. A própria história do movimento sanitarista e a academia, que foi assim, uma parte muito importante na concepção do Sistema Único de Saúde, porque a 8ª conferência, ela estrutura as bases da Constituinte em 88, está lá. Então, assim, eu sempre falo, né, quando eu estou conversando com as pessoas, que a saúde ela é estruturadora de todas as outras políticas. Porque ela começa, primeiro ela está ali, né? Está lá na Constituição brasileira. As bases foram pensadas lá em 86, mas uma presença muito forte. Então é a primeira vez que o movimento participa, né? E aí eu continuei trabalhando no SUS, depois fiquei até 2000 na prefeitura do Recife, quando eu fui para a prefeitura de Olinda. Na época, a eleição da prefeita Luciana Santos, nós tínhamos o João Paulo, que era o prefeito do PT lá em Pernambuco, e eu estou falando dessa questão do partido, porque a questão do partido ela é muito decisiva no avanço da vida das pessoas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma pessoa que eu não teria o conhecimento que eu tenho se eu não tivesse adentrado nessa vida de partido, a despeito das grandes discussões se é ou não é partido. Partido é uma coisa natural que as pessoas escolhem participar, é um mecanismo de participação. Mas é importante na vida das pessoas. Quem é contrário, opositor à esquerda, tem um partido. Isso é uma realidade, né? E a gente precisa entender isso. E aí a prefeita acolheu uma demanda do movimento negro e da população, dos familiares, que era uma lei que tinha no município de 2003 de Olinda, que instituía o programa de anemia falciforme e atenção às pessoas, né, que tinham essa patologia. E é interessante porque diante dessa polêmica que a gente tem da OAB, o autor da lei é o Marcelo Santa Cruz, que era vereador à época, que é irmão do Fernando, que recentemente a família foi toda aviltada de forma muito agressiva pelo atual governo. E aí a família dos portadores, das pessoas que têm doença falciforme no movimento negro, foi a prefeita, acolheu, mandou, né, se organizou politicamente, estruturou dentro do sistema a atenção à saúde da população negra com um componente estratégico de discutir a doença falciforme, de instituir a política dentro do município. E tal qual foi minha surpresa, porque eu fui referenciada pelo movimento negro para estar assumindo a política. Eu estava no planejamento, na área de planejamento de saúde, e trabalhava com a parte de articulação institucional. Então eu estava ali, né, tecnicamente, elaborando ali, trabalhando a estrutura dos conselhos. Então o processo de reorganização política da participação social, nesse momento, ele foi muito importante, né? E a gestão contribuiu muito com isso. Então a gente instituiu o Conselho de Saúde por lei. Era um conselho que era um conselho de outras gestões, cartorial, inclusive a gente sabia porque algumas pessoas recebiam subvenção. Então o conselho foi instituído por lei, reestruturado um novo conselho com ampla participação. A gente instituiu ali o Conselho da Criança, né, que passou a ter uma participação grande na vida, né? O Conselho do Idoso,
e foram se estruturando os conselhos. Nessa concepção, né, o movimento social e a participação avançou muito porque participou dentro da estrutura de governo, no processo da elaboração das políticas, da construção e de sua atividade como pessoa mesmo ali, partícipe, né? Nesse referenciamento para trabalhar com a política, ser coordenadora de saúde, da política de saúde da população negra, eu, de certa forma, por entender bem o movimento negro, pensei assim, nossa, eu vou trabalhar com essa política e a gente vai trazer aqui 500 anos de conflito. Porque quando você está fazendo enfrentamento do racismo, não é uma questão teórica, de uma fala teórica, que é o racismo institucional, é uma questão teórica. Você está falando da vida das pessoas. Porque o racismo ela é uma sistemática que você que é negro, entendeu? Ou negra, você sofre isso sistematicamente. Então, como você trabalhar a questão do racismo numa universidade elitizada, entendeu? Num processo de branqueamento, né, da sociedade. A sociedade brasileira trabalhou muito essa questão através da democracia racial, do branqueamento, e que essas pessoas elas vão estar compondo ali as instituições e os serviços de saúde. Então, isso foi, para mim, foi assim, um pouco de surpresa, o referenciamento, mas eu também senti, né, refleti que era parte de um compromisso que eu tinha assumido lá atrás, então eu não podia me negar, né, de não estar fazendo essa contribuição, porque era uma questão não só de tratar a população negra, mas de oportunizar o município também a compreender essa questão, né, da especificidade da saúde da população negra. E aí eu passei, né, 10 anos, né, um ano para implantar os serviços e 10 anos na coordenação. E teve uma característica interessante, saiu, na época foi bastante registrado pelo Ministério da Saúde e por outros municípios, que a gente instituiu. Primeiro a gente criou a política, depois a gente instituiu o GT, que era um grupo de trabalho de saúde da população negra, que funcionava, a reunião era uma vez por mês, né? A gente tinha uma reunião uma vez por mês, tinha as representações do movimento negro, né? Aí as coordenadorias, né, de trabalho, de coordenadoria da mulher, coordenadoria de assuntos religiosos, coordenadoria de negros e negros, que eram instituições gestoras do município que trabalhavam essas temáticas, né, relativas à população negra e à vida das pessoas. Porque a gente, quando instituiu a presença do movimento cultural negro, das pessoas que compõem, a gente foi lá buscar ali, dentro da população negra, qual é a população que é mais discriminada. Porque você tem um conjunto de população negra que essa daí ainda não chegou, né, dentro do serviço de saúde. E aí a gente vai trabalhar com as religiões, né, oriundas dos terreiros, dos povos de matriz africana, né, Jurema, Umbanda e Candomblé. Esses sacerdotes e essas sacerdotisas, eles são convidados a fazer parte, né, da política de saúde da população negra do município de Olinda. Isso foi a minha experiência de gestora nessa área, foi uma experiência bastante positiva para mim, né, e pelos resultados também, porque a gente construiu uma política coletivamente. E aí a população de terreiro entendeu, né, esse processo, e aí ela fazia o controle social. Então, tinha o gerenciamento da política, estava a instituição, né, e a gente fez foi uma trajetória, né, que se construiu o trabalho, né, e sempre a questão da estruturação dos serviços de atenção à doença falciforme. Então foi possível implantar o diagnóstico, né? Foi possível construir dentro da saúde grandes parcerias, né? Atenção especializada à odontologia e mais precisamente fortalecer o ambulatório de odontologia, de hematologia, porque os pacientes de doença falciforme, eles têm uma característica, eles são cronificados no hemocentro. Eles têm dificuldade mesmo de ir para o serviço. Primeiro que hematologia, para trabalhar com hemoglobinopatia, você tem pouco, você tem muito para com hematologia, já é uma dificuldade do país.
trabalhar a própria complexidade da doença e também a questão dos usuários, né, da dificuldade, porque são pessoas muito pobres e muitos ainda você encontra também ainda pessoas que não sabem ler ou que leem pouco e que não têm uma formação, né, o mínimo de formação, né, a formação inicial básica. Né, isso é uma dificuldade. Mas possibilitar também a discussão da hipertensão arterial na população negra, a diabetes tipo 2, a G6PD, que é uma anemia hemolítica, e toda essa construção era feita com um recorte racial, porque tinha que fazer a discussão sobre o racismo, porque ela invisibilizou a doença na academia, né, colocando como doença rara, né? Ela invisibilizou nos serviços de saúde, porque tem a questão que se você tratar da universalidade, você vai atingir essa população, mas ela não acessa o serviço, ela tem dificuldade de acessar o serviço por conta do racismo. Então, o racismo não cria condições que ela possa, inclusive, fazer o seu ciclo continuado de atendimento, porque muitas vezes ela não tem o dinheiro de ir para consulta, né? E aí estruturar uma atenção básica que pode dar resultado ali no território, naquela população, era fundamental estabelecer esse mecanismo. E isso a gente conseguiu trabalhar. Terminou a gestão, eu voltei para o movimento. E eu também precisava um pouco, e aí foi uma opção minha de ficar, mas eu tenho uma entidade nacional que eu participo, que eu estou na entidade, trabalhei nesse processo de construção política, da formação da entidade, que é a UNEGRO, a União de Negras e Negras pela Igualdade, e assumi mais recentemente, né, na gestão de 2015, a Secretaria Nacional de Saúde. Né? A gente tem um conjunto de mulheres negras, homens negros do serviço de saúde, mas por uma questão de vivência mesmo, de próprio movimento, de estar na questão da saúde e me aprofundar na discussão da saúde da população negra nesse enfrentamento, né? Eu voltei para o movimento social, para militar na entidade, eu senti essa necessidade, né, de estar fazendo esse caminho, porque também eu sou uma pessoa que eu gosto muito do contato com a população. Eu gosto de ensinar, de conversar com as pessoas, eu acho isso bem legal, mas também eu sinto que não é só uma questão de você ter o conhecimento, é de poder possibilitar mais próxima. A população negra, ela tem essa característica que é uma herança mesmo do seu processo mesmo, de organização dos quilombos. A gente sempre fala, quando se reúne para conversar, olha, vai ter um aquilombamento sobre educação, sobre saúde. Isso é muito forte na vida da gente. Né? E eu também, a questão de poder também, né, ver o mundo de outra forma. Eu lá no Recife, eu também casei e tive meus 2 filhos. Então, eu tenho 2 rapazes e tenho uma neta. Tenho um rapaz de 26 anos, o Rafael, né, e tenho o Eduardo, de 26, tenho uma filha de 6 anos. Então, eu sou uma mulher negra, mãe, avó, entendeu? Militante. E tenho uma vivência que se soma com de outras mulheres negras. Acho que a gente tem muito essa solidariedade entre a gente. Mas neste processo de assumir, né, a discussão da saúde na UNEGRO, eu tive, né, por determinação mesmo assim, do colegiado executivo da entidade, da direção nacional, a entidade concorreu a uma vaga no Conselho Nacional de Saúde e aí eu assumi essa pasta pelo segmento dos usuários. Né? Isso também é um processo muito forte, porque eu estou aqui na Conferência de Saúde, na condição de delegada nacional pela representação dos usuários e usuárias do SUS no Conselho Nacional de Saúde. Essa conferência, para mim, ela tem o mesmo significado da 8ª. Na 8ª, a gente estava construindo o SUS, era o começo. Né? É ampla porque ela abriu para participação. Né? Então, teve uma participação muito grande, mas o leque de movimentos que tinha na 8ª, entendeu, significativamente na 16ª é maior. Então, nós tínhamos segmentos da população
Se a gente for ver a oitava tem uma participação muito forte no movimento de bairro, das comunidades da igreja, né, das organizações, mas assim, a academia ela é muito presente, né, a reforma sanitária, os sanitaristas ali. Esse contexto todinho me fez ser também uma mulher sanitarista. Eu, por estar na saúde, acabei me formando, fazendo curso de biologia. Eu também queria entender um pouco, né, da questão de como discutir, né, a questão da ciência, porque a doença falciforme ela tem a biologia é um componente muito forte. Você discute biologia molecular da ciência a partir da descoberta da doença falciforme, né? E isso levou o Linus Pauling a ganhar o prêmio Nobel da Química com a doença falciforme, mas que esse conhecimento científico ele nunca foi devolvido, ele não conferiu dignidade à população negra, né? Inclusive no seu atendimento, porque os grandes avanços da ciência foram possíveis dentro da área de saúde por conta da descoberta da doença falciforme, mas a população negra ainda padece nos serviços de saúde, morre sem diagnóstico, né, e perambula pelos serviços, e muitas vezes a descontinuidade no tratamento agrava essa qualidade de vida. Então eu me coloco assim como uma feminista negra, né, como uma usuária, mulher usuária, né. Eu tenho uma formação e estou nessa luta antirracista dentro da luta maior dos direitos humanos, né? É uma luta grande que a gente tem, porque aí você envolve outras questões maiores, né? E a 16ª conferência para mim eu me surpreendi mesmo participando de todo o processo, né, de estar numa comissão de estrutura, pelo seguinte, porque pelo momento atual a gente tinha uma preocupação muito grande, porque o próprio Sistema Único de Saúde que a gente construiu passa por um processo de desmonte, né? A legislação nacional ela não é respeitada, né? A Constituição Federal ela está sendo pisoteada o tempo todo. Então a gente teve, por exemplo, a questão da atenção primária em saúde, quando a gente diz que quer uma atenção básica de qualidade que atenda a população, você tem o desmonte da política de atenção básica, você tem a discussão da saúde mental. A saúde mental é um fator muito forte na população negra, porque ela já tem uma subsequência de doença muito grande provocada pelo racismo. Mas a exclusão também provoca um índice de adoecimento mental muito alto nessa população, a falta de emprego, o alcoolismo, a exposição às drogas ilícitas, a questão do tráfico de drogas, né? A questão da economia, né, das comunidades. Isso é uma coisa que impacta muito na população negra, o subemprego, desemprego, essa questão, né, a população negra ela está sempre relegada, né? E esse fortalecimento também, porque é diferente, né, discutir racismo é muito cruel. Então, você não saber porque estão te chamando, que você, porque você vai para a fila, para o final da fila, porque todo mundo acha que você tem que ser empregada doméstica, ou tem que ser porteiro ou jardineiro. Por quê? Porque existe um determinante, né, que, do ponto de vista mesmo da cultura da sociedade, né, branca, né, do elitismo intelectual, do racismo científico, que essa população ela não pode acessar, né, ela não é vista como uma população que possa acessar, né, os serviços, os bens, participar da vida da sociedade em relação a outros grupos populacionais. Quando você tem esse pertencimento, esse conhecimento que eu adquiri, que é você, né, que você não vá se incomodar. Você se incomoda porque você está sendo atingido, mas você também tem outra relação. Eu, por exemplo, tenho mais mobilidade para falar, né, para gravar um vídeo, para contar a minha história, né, para falar dessas questões, porque eu também fui buscar os elementos, isso me possibilitou e me fortaleceu de buscar os elementos. Então eu vou discutir com a academia, porque estão falando sobre o meu corpo negro, estão falando sobre as pessoas da minha família, né, estão falando sobre mim. Então eu sou a pessoa mais interessada, então eu vou ter que participar.
porque eu também não quero que falem de mim, que venham, façam uma pesquisa, falem sobre mim e venham desenvolver um conhecimento que foi extraído da minha origem. Eu acho isso muito cruel, né? Então era uma forma de estar também, né, ensinando para outras jovens e outras jovens. E aí a minha militância de saúde, ela vem desde sempre, né? Eu digo assim, desde vivi muito, porque minha mãe é auxiliar de enfermagem, tem uma questão da tradição do traço ancestral. Minha mãe é parteira, né? Então, assim, tinha a história que a minha avó foi parteira, a minha bisavó, né? E minha mãe também é uma parteira, tinha um traço ancestral, e tive no início da minha vida uma formação cristã muito forte, né? Minha família é cristã católica. E eu me encontro também mais na frente dentro dessa concepção da minha ancestralidade negra através do candomblé. Então eu tenho uma vivência que eu digo com muita tranquilidade, a compreensão política, né, de ter tido a oportunidade de militar dentro do partido político, de conviver com diversas forças, né, com ambientes diferentes, possibilitou muito, né, ser essa pessoa que sou hoje. Eu tenho 55 anos, né? Em dezembro eu faço 56 anos. E eu tenho uma vivência política assim, efetiva mesmo, né? Ali dos 19 para os 20 anos, que quando eu vou me filiando ali, né? Eu votei pela primeira vez, né? Aos 18 anos, quando completei 18 anos, votei pela primeira vez para presidente em 89. Né? E isso foi, e eu tenho assim, um orgulho muito grande de ser nordestina, primeiro porque o presidente que mais fez por esse país, Luiz Inácio Lula da Silva, é nordestino e é meu conterrâneo, né? E a gente está aí nessa luta, né, para tirar Lula dessa injustiça social e está aqui reafirmando o posicionamento que nós queremos SUS de qualidade. E é muito significativo, salutar, né, e chama para a luta, trazer a 8ª conferência como símbolo para construir o mesmo temário, a 16ª. Na 8ª, a gente estava ali criando uma política, a gente precisava de financiamento, a democracia. Hoje a gente tem um SUS consolidado que o Estado quer privatizar, o Estado golpista que aí está, mas que o interesse dele não é o desmonte do SUS, é desconstruir a participação social e privatizar. Então, ele tem uma consolidação, entendeu? Quanto sistema. Agora, precisa se enfrentar. Então, o leque de participação na 8ª para essa aqui é muito maior. O próprio segmento da população negra, durante esse processo de construção do SUS, conseguiu instituir uma política. A política de atenção à saúde da população negra, que é uma das políticas de promoção da equidade do SUS, é uma conquista dos movimentos negros, entendeu? Que é uma política que foi trabalhada e que no momento ela foi aprovada no Conselho Nacional de Saúde de 2006 e ela se torna política em 2009. A política do município de Olinda que a gente trabalhou é de 2005. Então, há uma movimentação muito grande na sociedade. E eu estou falando exclusivamente de Pernambuco. Você tem Rio de Janeiro, você tem outras cidades. Né? Porto Alegre também avançou, porque você tem população negra no país inteiro. Alguns estados você tem mais que outros. Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, Bahia, entendeu? E são estados, né, em Minas Gerais, são estados que a população negra ela tem mais de 50%, mas isso não quer dizer que os estados mais brancos do país, onde tem a presença de população europeia, não tem a população negra. Tem sim, e essa população negra ela não tem a atenção, né, por conta do racismo. E aí você tem, acho que o Conselho Nacional também tem contribuído muito nesse sentido, né, da sustentação, das lutas políticas, da abertura. Hoje você tem aqui o leque de entidades participando, inclusive no Conselho. No Conselho são mais de 50 entidades participando da composição do Conselho. Isso é de uma riqueza muito grande, né? Ver o auditório lotado, eu tive a oportunidade de abrir a conferência, porque eu representei o Fórum de Usuários do Conselho e fiz a primeira fala. Nossa, eu fiquei emocionada quando eu vi o auditório lotado. São aproximadamente, assim, chegando nos 5 mil, se não deu mais, porque deve ter tido mais, porque tem convidados, tem muita gente que está circulando.
né, o leque de atividades de oportunidade de participação, a atividade autogestionada, a tribuna livre, né, as atividades cultural, o grupo, debate, o processo de participação das conferências municipais, estaduais, até chegar na Conferência Nacional na 16ª, né, 8ª mais 8, né, isso envolveu muita gente, muitos usuários, muita população como um todo. E no processo que a gente pode até pensar assim, é meio contramão da história, porque o processo está sendo, né, a gente está vivenciando um processo de desmonte do Estado-nação, né, melhor falando assim. Então, a 16ª, ela aglutina, né, ela chama para a luta e isso registra muito forte. E aí é quando eu digo, todas as construções, né, você tem as secretarias, digamos assim, as instituições, enfim, educação, saúde e assistência, né? O SUS ele é tão fundamental que a própria assistência social ela vai buscar no SUS até formar a sua política, que é o Sistema Único da Assistência Social modelado pelo SUS. Né? E você tem uma educação porque tudo perpassa por saúde. Então, a estrutura, do ponto de vista cultural das organizações, o SUS ele é muito decisivo nesse processo, porque quando você pega as instituições hoje que tem LGBT, as instituições dos pacientes com patologias que são muitas, e isso só aumenta. Então você tem um sistema que tem a capacidade, né, de aglutinar esse contexto populacional nas suas mais diversas organizações, entendeu? E ofertar os serviços de saúde. O que é que se faz hoje? Qual é a principal demanda hoje? A principal demanda hoje é envolver mais o usuário, romper com essa estrutura política que está aí, porque a gente tem que ela é anti-povo, anti-participação, entendeu? E é transformar a saúde numa economia de mercado, porque você sai do contexto da saúde como direito humano para a saúde como um produto, uma doença que se venda, medicamento que se negocia através do corpo, né, dos corpos das pessoas, né? E isso é uma concepção que foge do contexto da formação do SUS, do que é o SUS hoje. Né? E a população ela entende isso. Por mais dificuldades que o SUS tenha, você não pode nunca dizer que o SUS não é positivo, porque quem conheceu a indigência lá atrás, eu me lembro de algumas coisas quando era criança, mas eu vejo os relatos das pessoas que conversam, que viveram mesmo a indigência, né? As que sobreviveram, entendeu? De uma crueldade muito grande. Você consegue que uma pessoa que mora no interior, numa zona rural, possa fazer um tratamento de câncer. O tratamento de câncer é uma coisa que tem um custo altíssimo, né? Você consegue que o paciente de doença falciforme tenha acesso a medicamentos muito caros, como a hidroxureia, que é um medicamento que faz a manutenção da vida dessas pessoas, melhora a qualidade de vida. Possibilita o SUS, mas você possibilita também que as crianças sejam imunizadas. O processo de imunização das crianças é um fator preventivo de morte, de qualidade de vida mesmo, né? Hoje você já tem estudo epidemiológico que onde há um índice de vacinação baixo, o aumento das doenças, né, infecciosas, aquelas doenças, né, por vírus, que tem uma gravidade e tem um aumento muito grande. Então o SUS possibilita isso, né? E também acho que um grande enfrentamento é a questão tecnológica da ciência, que precisa ser enfrentado, né? Porque o Brasil tem condições, você tem grandes instituições que podem fazer produção de medicamento, produção de conhecimento, que pode estar trabalhando. Então você não tem, assim, como não dizer, não reconhecer, né, que a 16ª conferência é sim, depois da 8ª, um marco da história do SUS. Né? E eu me sinto assim, uma cidadã privilegiadíssima de estar aqui como delegada representando o Conselho Nacional de Saúde dentro do segmento da minha população, do meu povo. É isto. Muito obrigado, Conceição.